Tio e sobrinho são baleados por traficantes depois de roubarem celulares em Vila Velha. Um deles conseguiu correr, se escondeu dentro da casa de uma mulher que se escondeu com a filha no banheiro. Casa do motorista do governador eleito é invadida. A vítima chegou a ser amordaçada. Os bandidos levaram uma caminhonete que é de Renato Casagrande. Polícia realiza uma das maiores apreensões de drogas prontas para venda em Guarapari. Quase 3.000 pinos de cocaína estavam enterrados no quintal de uma casa. Depois de 24 dias de ter sido condenado, Dondoni se entrega à polícia. Confirmada a greve dos ônibus para segunda-feira, a nova proposta do Sindicato das Empresas vai ser analisada amanhã. Inteligência emocional, você sabe o que é? Tem muita gente investindo nessa técnica para melhorar a carreira profissional. E no NutriDicas, saiba quais alimentos são heróis e quais são vilões na busca por um sono tranquilo. A gente volta rapidinho. Olá, boa tarde. Bandidos invadem a casa do motorista do governador eleito. A vítima chegou a ser amordaçada. Um carro de Renato Casagrande que estava lá foi levado pelos criminosos. O carro, uma Hilux, passou por perícia no fim da manhã deste sábado. Foi encontrado pela polícia antes das 8 horas de hoje, no bairro Feu Rosa, com a ajuda do vídeo monitoramento da Guarda Municipal da Serra. O carro, que está em nome do governador eleito, ficava na garagem do motorista dele, no bairro Ibis, em Vila Velha. O trabalhador de 50 anos foi rendido pelos criminosos por volta das 6 horas da manhã. Ao levantar, ele percebeu que um dos bandidos tinha tido acesso à residência dele pelo telhado. Os dois entraram em luta corporal e um outro criminoso chegou para conter o motorista. Antes de fugirem, os criminosos amordaçaram o trabalhador e a mulher dele. Ela teria gritado por socorro depois que os bandidos foram embora. O governador eleito lamentou o ocorrido, mas disse em nota que felizmente ninguém foi ferido. O motorista trabalha com Casagrande há pelo menos 20 anos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que conduzirá as investigações. Mais informações você confere no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20 da noite. Tio e sobrinho são baleados por traficantes depois de roubarem celulares em Vila Velha. Mesmo ferido, um deles conseguiu correr e se escondeu dentro da casa de uma mulher. A dona de casa se escondeu com a filha dentro do banheiro. Mãe e filha que moram nesse sítio em Terra Vermelha, Vila Velha, acordaram assustadas na noite desta sexta-feira. Um adolescente de 16 anos, baleado, invadiu o local atrás de socorro. O menor de idade quebrou os vidros da porta, mas entrou por esse buraco na janela da cozinha. A dona de casa, de 36 anos, se escondeu com a filha dentro do banheiro. O adolescente baleado contou para a dona de casa que quando ele e o tio passavam por este local, foram atingidos várias vezes. Os moradores disseram que ouviram pelo menos 5 disparos. Quando eu estava ali na sala, né, tinha faltado luz, um carro parou, mandou os caras correrem e começou a dar tiro e foi dando tiro ao longo da rua. O tio do menor foi encontrado caído na estrada pela polícia militar. No local dos tiros, a PM encontrou um simulacro de submetralhadora. Olha, eu ouvi de uns 5 a 6 tiros. Os militares receberam a informação de que o tio e o sobrinho roubaram 2 celulares no bairro Interlagos e foram baleados por criminosos de Terra Vermelha. Os aparelhos foram encontrados com o menor. Quem mora na região está assustado com a violência. Senti muito medo, né? A gente estava com uma criança pequena, minha sobrinha, só agarrei ela, levei para o quarto. É uma sensação de segurança, de esquecimento mesmo, até porque a gente estava sem luz, é uma coisa que é recorrente, um lugar onde já é afastado, a gente não conseguia nem enxergar direito o que estava acontecendo. Então, assim, foi um momento mesmo de muito medo. Os baleados foram socorridos para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. A Polícia Civil investiga o caso e a Polícia Militar garantiu que realiza patrulhamento na região 24 horas.
Polícia realiza uma das maiores apreensões de drogas prontas para venda em Guarapari. Quase 3.000 pinos de cocaína estavam enterrados no quintal de uma casa. A ação contou com o apoio do Batalhão de Cães. A denúncia chegou pelo 181 e levou policiais civis de Guarapari a uma casa localizada no bairro Vilagem do Sol, local limítrofe com a cidade de Vila Velha. Lá, com o apoio do Batalhão de Cães da Polícia Militar, eles localizaram mais de 2.800 pinos de cocaína que estavam enterrados no quintal da residência. Um ambiente, uma casa relativamente simples, ainda inacabada, e as drogas foram encontradas enterradas numa espécie de quintal. A área é quase rural, não se trata de uma área urbana propriamente dita. Além dos pinos de cocaína, foram apreendidos quase 1 quilo de crack, 1,5 quilo de maconha e 4.000 pinos vazios para embalar mais drogas. 30 munições de vários calibres, entre eles o 9mm, que é de uso restrito das forças policiais, também foram encontrados pelos policiais. Ao chegar no imóvel, eles encontraram com Fernando José da Silva, de 49 anos. Ele já tem 6 passagens pela polícia, entre elas 2 por porte ilegal de armas, uma pela posse de uma arma dentro de casa, além de uma outra passagem por receptação. Inicialmente foram encontradas unidades de maconha, ocasião na qual a Polícia Militar foi acionada para que, junto da unidade canil dessa instituição, fosse possível uma busca mais profunda. E assim que o canil chegou, o próprio Fernando acabou revelando a presença. Acho que a presença do cachorro teve um efeito psicológico muito intenso e acabou levando o Fernando a desistir da ocultação. Essa foi uma das maiores apreensões de drogas prontas para vender já feitas pela polícia aqui no município de Guarapari. Mas as primeiras informações dão conta de que esse material seria comercializado, na verdade, na cidade de Vila Velha. As apurações iniciais apontam que essas drogas seriam destinadas ao mercado de Vila Velha, que o município de Guarapari estaria sendo empregado por eles exclusivamente para a ocultação das drogas. Uma apuração preliminar aponta ainda que essa droga pode pertencer à mesma organização criminosa que pode estar por trás de um duplo homicídio ocorrido no dia 11, em um local conhecido como Pedreira, também em Guarapari. Um ex-policial militar e um outro traficante foram mortos quando saíam de uma casa de shows. Alguns dos policiais que participaram das buscas identificaram alguns elementos que sugeriam a possibilidade de que essas drogas pertençam à mesma organização responsável por esse homicídio. Esses elementos são embrionários. Um deles é a convergência entre o calibre usado naquele crime e o calibre de parte das munições apreendidas. Algumas informações ainda superficiais colhidas no local pela equipe responsável pelas buscas. Todas essas informações serão encaminhadas ao titular da DHPP de Guarapari, que certamente as aproveitará caso, de fato, as suspeitas formuladas sejam coerentes. E depois de 24 dias de ter sido condenado, o empresário Wagner Dondoni se entregou à polícia. O repórter Fábio Melo tem mais informações. Oi, Marcele, é isso mesmo. Ele se apresentou ontem na chefatura, passou pelo DML e agora já está no sistema prisional do Espírito Santo, em Viana. Wagner Dondoni foi condenado no último dia 6 de novembro a 24 anos e 11 meses de prisão pela morte das 3 pessoas no acidente que aconteceu há pouco mais de 10 anos. Aqui agora eu estou com o Ronaldo Andrade, que é o único sobrevivente da família nesse acidente. Ronaldo, quase um mês, vários dias esperando para que ele de fato se entregasse. Qual que é o sentimento agora? Nesse momento é de dever cumprido, Porque foi uma luta árdua, foram 10 anos e agora, por esses dias passados, ele foi condenado e infelizmente ele se evadiu, Mas agora ele se entregou e agora a justiça vai ser feita e eu estou com o meu coração mais tranquilo agora, estou em paz. O advogado dele falou sobre o motivo dele não ter se entregado antes, que ele teria um problema de saúde. Você acredita que foi isso mesmo ou ele estava mesmo em fuga? Não, isso aí é a história dele. Ele estava em fuga mesmo, ele não queria se apresentar.
Mas graças a Deus, acho que Deus é tão bom que acho que deve ter tocado no coração dele. Falei, poxa, 10 anos fiz o que fiz e não aconteceu nada. Mas agora, como a justiça botou ele preso, eu acho que daqui para frente ele vai pensar muito bem o que ele fez, a família que ele destruiu. E não vai voltar. Meus filhos, minha esposa não vão voltar, não tem como. Mas agora sim, daqui para frente eu quero tentar mudar, dar uma repaginada até lá na minha casa mesmo, que não mudei nada até hoje. Mas daqui para frente eu quero dar uma mudada, uma repaginada, tentar viver um pouco mais, né? Eu acho que eu vou conseguir, se Deus quiser. Obrigado, viu, Ronaldo? Marcele, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Fábio. E mais forças para o Ronaldo, né? Já o advogado de Dondona informou que vai recorrer pedindo a redução da pena do cliente dele. Vamos mudar de assunto agora? Você já ouviu falar de inteligência emocional? Pois é, tem muita gente usando essa técnica para potencializar a carreira e a vida pessoal também. É o que vamos ver na reportagem de Fábio Melo e Cícero Delfino. Inteligência emocional. Você sabe o que é isso? É você compreender os seus sentimentos e compreender a sua maneira natural de reagir perante a eles. E quando você começa a entender como o seu corpo reage da maneira certa a cada sentimento, você consegue literalmente mudar o seu comportamento para chegar naquele que você quer, né? Com o melhor resultado, onde você busca na área da sua vida que você quiser. Mas para que isso aconteça, a ajuda de um profissional pode ser fundamental. A maneira mais apropriada que nós podemos falar são o que nós chamamos de assessments. Assessments são serviços, são softwares, são programas que a pessoa responde um questionário e esse questionário ele vai para um banco de dados e esse banco de dados consegue direcionar qual que é o perfil de cada pessoa. Então, fazendo um perfil com assessment, junto com um profissional, normalmente um coach ou um psicólogo consegue te auxiliar nisso, você consegue ter uma resposta precisa, muito bacana. Tem gente que só de ver um livro como esse, comum para quem vai prestar concurso na área do direito, já fica nervoso. Mas pode ser que o maior problema nem seja o conteúdo que pode sair daqui, e sim a forma como o concurseiro vai absorver e interpretar o conhecimento. E neste universo dos concursos públicos, a Fernanda, que pretende ser procuradora do Ministério Público, ressignificou os objetivos, reviu o cenário em que se encontrava, otimizou o tempo de estudo e melhorou os resultados. E aí eu percebi que não adianta eu ficar assim o tempo inteiro só querendo estudar. Então não é que eu passei a sair tão mais, mas eu passei a sair com mais qualidade. De vez em quando eu encontro uns amigos, eu vou no cinema, eu saio com os meus pais. E quando eu sento para estudar, eu tô mais focada. Então, assim, eu também comecei a fazer atividade física, comecei a ir no médico, assim, quando tem necessidade, acompanhar minha saúde. Mudanças que, assim como aconteceu com a Fernanda, segundo o Master Coaching, podem transformar a vida de quem se dedica exclusivamente aos estudos. Você entender o seu perfil comportamental. Quando você compreende seu perfil comportamental, você consegue fazer um plano estruturado de estudo, você consegue compreender melhor os seus desafios quando você estiver na hora da prova, você consegue compreender melhor os pontos a desenvolver que você tem que ficar mais atento e também os seus pontos fortes. No domingo, ela terá mais um desafio. Vai fazer mais uma prova em São Paulo, mas dessa vez está muito mais confiante e pronta para mais uma conquista. E eu percebi que o tempo que eu estudo hoje eu rendo com mais qualidade. Às vezes eu nem fico tanto tempo sentada na cadeira igual eu ficava antes, mas esse tempo já é mais do que suficiente para eu fixar a matéria. E, paralelo a isso, eu já estou conseguindo chegar nas provas com mais confiança. Tanto que os meus resultados alavancaram muito. Muito importante, né? Para falar mais sobre o assunto, está aqui com a gente o coach Roberto Galuzzi. Boa tarde, Roberto. Tudo bom? Tudo jóia. Explica melhor, então, para a gente o que é essa inteligência emocional. É diferente da inteligência que todo mundo conhece? Sem sombra de dúvida. Na verdade, uma metáfora que pode ser feita nesse momento é a seguinte. Existe uma frase de um filósofo francês chamado René Descartes, que ele fala o seguinte: penso, logo existo. Essa frase é muito famosa. Na verdade, o professor Daniel Goleman, que é hoje o papa da inteligência emocional, ensina que essa frase deve ser revista, deve ser feita uma releitura dela. Na verdade, o correto seria: penso e sinto, logo existo.
Por quê? Muitas vezes a gente trabalha com comportamentos que fazem a gente ser inimigo de nós mesmos, não é verdade? Às vezes você faz uma dieta e aí para no meio dela. Numa prova oral de concurso você vai travar e não vai falar nada, vai dar um branco. O que é isso que faz você não fazer coisas que são boas para si mesmo? São os sentimentos. E isso prova que os sentimentos eles influenciam tanto ou mais do que os nossos pensamentos. E como é que a gente trabalha essa técnica, então, para tentar evitar essas crenças, né, que são chamadas assim, né? Sim, nesse caso é muito importante um trabalho de coaching voltado para o fortalecimento da inteligência emocional, porque o coaching permite que a pessoa identifique 2 parâmetros principais, estado atual e estado desejado. Eu consigo identificar quais são meus potenciais e, por consequência, eu acabo conseguindo identificar quais são as minhas metas, objetivos, e eu passo a ter mais clareza com relação a isso. A gente viu na reportagem que muitas empresas têm observado isso nos candidatos, né? Tem como mesmo ver a diferença de um candidato que se dedica mais a essa inteligência emocional e outro que não? Sim, na verdade, nessa questão é importante uma análise de perfil comportamental, que eu chamo de CIS Assessment. Essa análise permite que você consiga identificar os perfis de cada tipo de pessoa. E tendo essa informação em mãos, fica fácil você perceber, então, qual é o local adequado onde alocar esse funcionário, esse empregado seu. Pessoas extrovertidas, por exemplo, se adaptam melhor no cargo de vendas. Pessoas analíticas, por sua vez, se adaptam melhor fazendo trabalhos mais burocráticos na empresa, né? São alguns exemplos. Então, às vezes a pessoa tem um potencial que não sabe e está investindo em uma outra área que não é para ela, vamos dizer assim. Porque nesse caso, se a pessoa está deslocada do perfil correto, ela acaba exercendo uma função no seu cotidiano que não atende os seus valores. E isso vai gerando cada vez mais frustração e isso gera, por consequência, queda de produtividade na empresa. Isso é muito importante de ser avaliado. E aí traz frustração também para a pessoa, né? Que é o que eu queria te perguntar agora. Essa inteligência emocional não é aplicada apenas do lado profissional ou na vida pessoal a gente também pode aplicar? Na verdade, não importa qual é o objetivo que você está buscando no coaching. Se você procura um coach para poder, por exemplo, fortalecer as suas técnicas de estudo, você vai perceber que, na verdade, é importante trabalhar de forma sistêmica a sua vida. Aquilo que você faz em casa, com seus pais, irmãos, cônjuge, tudo isso influencia naquilo que você quer trabalhar para poder crescer. No caso de concurso público, por exemplo, muitos candidatos ficam o dia inteiro estudando e esquecem de trabalhar outras áreas importantes. Isso vai gerando, vai alimentando cada vez mais frustração e impedimento. O lema, então, é equilíbrio? Equilíbrio, sem sombra de dúvida, é a principal. Obrigada, tá, Roberto? De nada, fico à disposição. Tá joia. Hoje é sábado, 1º de dezembro. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. PM reforça segurança em pontos de ônibus e ruas para as compras de Natal. Na foto principal, shows de graça no dia do samba. Sem acordo, greve de motoristas está confirmada na segunda, diz sindicato. Policial militar é preso por tentar extorquir o deputado Amaro Neto. Empresário que matou 3 no trânsito se entrega à polícia. E ainda destaque no Jornal A Tribuna deste sábado. No AT2, acredita em um grande amor, diz ator. Chineses querem painel de energia solar na terceira ponte. E 6 minutos de Cariacica Vila Velha, na leste-oeste. E você viu aí que a greve dos ônibus está confirmada para segunda-feira. O Sindicato das Empresas fez nova proposta para os rodoviários e o pedido será analisado amanhã. A audiência de conciliação entre representantes dos motoristas de ônibus e dos empresários do setor de transportes não resultou em acordo. O objetivo do encontro no Tribunal Regional do Trabalho, no centro de Vitória, era evitar uma possível greve já aprovada pelos rodoviários para a próxima segunda-feira, dia 3. Mas essa decisão vai ficar para domingo, porque a GV Bus ofereceu agora um aumento de 3%. A nova proposta deve ser discutida primeiro com os trabalhadores em assembleia. Temos aí uma nova proposta, que nós consideramos pequena, mas é uma nova proposta, que será levada para a Assembleia, e é um apelo do Ministério Público do Trabalho que a gente adie essa greve por mais uma semana. As duas propostas serão levadas para a Assembleia e, obviamente, serão apreciadas ou recusadas pela categoria. Após a nova proposta ser debatida na Assembleia de domingo, as partes voltam a se encontrar na próxima segunda-feira. Ainda é incerto dizer se os ônibus vão rodar ou não neste dia,
Mas se a greve acontecer, vai ser apenas com 30% da frota na rua. Tivemos uma assembleia na última terça-feira e uma proposta muito próxima disso foi recusada de forma unânime pela categoria. Então, provavelmente isso será recusado também. Obviamente que é um avanço, mas eu acredito que está muito longe daquilo que é almejado pela categoria, uma vez que de 2 para 3 há um avanço, mas é muito pequeno com relação àquilo que é a expectativa da categoria. Somente domingo, por volta das 11 horas, quando do término da Assembleia, que nós teremos uma decisão da categoria. Somente a categoria pode decidir ou voltar atrás de uma outra decisão tomada por ela própria. E caso seja mesmo confirmada a greve, algumas empresas já criaram estratégias para buscar os funcionários. Um advogado trabalhista fala também dos direitos do empregado. Pamela ficou preocupada quando soube que os ônibus da Grande Vitória iriam parar. Não fazia ideia de como ia chegar no trabalho na próxima segunda-feira. Mas a empresa onde ela trabalha assegurou que iria buscar a assistente administrativa em casa. Já passei por isso, sim, em outro local de emprego, né? Só que hoje a gente tem a segurança de que na segunda-feira eu posso ir trabalhar por causa do nosso plano de contingência, né? Que aí vai ter uma logística, buscar em casa, né? Quem gerencia a empresa onde ela atua é Fabrício. Por experiência própria, quando ele soube da greve, criou um plano de contingência. Eu cuido de vidas, as pessoas estão sendo cuidadas em casa, então de maneira nenhuma nós podemos correr o risco de ter uma ruptura, um corte nesse cuidado do paciente. Então é obrigação minha, como empresário da área de saúde, levar cada profissional, garantir que esse profissional chegue na casa do paciente. É um peso, uma dificuldade, mas eu tenho que permanecer com esse plano de contingência até que a greve acabe. Cerca de 700 mil passageiros serão prejudicados com a falta dos ônibus. O Sindicato dos Rodoviários afirmou que vai disponibilizar 30% da frota. Tem gente que vai encarar o desafio de encontrar um coletivo. Outros vão em busca de algumas caronas. Esse especialista explica que não existe nenhuma lei que obriga as empresas a buscar os funcionários em casa. Mas o trabalhador precisa comprovar que não tem nenhum outro meio de chegar até o trabalho. A empresa, em momento algum, tem uma obrigação em dar o transporte. Ao mesmo tempo, também, o empregado ele tem que avaliar qual a forma que ele chega ao emprego dele. Se ele tem uma alternativa, se ele mora perto, se ele pode ir com outro meio ou não. Se houver essa impossibilidade real dele se locomover até lá, a sua ausência ela pode ser uma ausência justificada, ou seja, a empresa ela não pode advertir esse empregado em razão da greve de ônibus. Se a empresa quiser voluntariamente dar uma alternativa a ele, é um ônus que a empresa vai ter que suportar. Entretanto, volto a repetir, a empresa também não tem obrigação em pagar por um trabalho que não foi dado. Da mesma forma que a empresa não tem que pagar, ele também não tem obrigação de ir se ele não tem meios. O advogado ainda explica que se o trabalhador faltar no dia, ele terá que compensar a ausência de alguma forma. Caso isso não aconteça, a empresa não é obrigada a pagar o dia não trabalhado. O Ministério Público já deu orientação de que pode ser feita o que a gente chama de compensação. Ou seja, em outros dias, de outras formas, ele pode trabalhar para compensar esse tempo. O que vale também é o bom senso entre o patrão e o empregado. Vale o bom senso, inclusive, entre empresa e empregado. A gente volta a repetir, justiça do trabalho é conciliadora. Então, se pudesse exercitar uma conciliação entre as partes, isso seria fenomenal. Com certeza, né? Relembrando, a nova Assembleia que vai decidir pela greve ou não será feita amanhã. E você acompanha esse resultado pelo tribunaonline.com.br. A seguir, os alimentos que prejudicam e os que ajudam a ter um sono tranquilo. É um minuto só. Estamos de volta para falar sobre os alimentos que prejudicam e os que ajudam a ter um sono tranquilo e revitalizador. Veja no quadro NutriDicas.
Muita gente reclama de uma noite mal dormida. Estresse, cansaço, má alimentação? O que pode estar prejudicando o seu sono? Todos esses fatores estão diretamente ligados com uma má ou uma boa qualidade do sono. Então a gente tem que mudar uma rotina como um todo. O horário com que vai deitar mais cedo, nada de luz, né? Um ambiente escuro, um ambiente fresco, a qualidade do travesseiro, do colchão, a rotina de estresse que a gente tem no trabalho, tudo isso a gente tem que levar em consideração e sempre trabalhando com uma equipe aí multiprofissional, né? Um médico, um psicólogo, que também vão auxiliar nesse processo, mas sem esquecer que a alimentação está sim diretamente ligada com uma boa ou uma má qualidade do sono. Mas é preciso tomar cuidado. Acordar e ficar com sono durante o dia todo, estar sempre cansado e até virar à noite pode ser prejudicial à sua saúde. Noite mal dormida pode trazer várias consequências para o nosso organismo. O aumento do apetite, o desenvolvimento, né, de alterações aí como bulimia, anorexia, a questão da obesidade, a pessoa acaba tendo vontade de comer alimentos mais gordurosos, ricos em açúcar. Então é hora de prestar atenção no que você come e também no que você também não come. Sabia que dormir de barriga vazia não é indicado? A gente pode inclusive acordar à noite com fome e querer comer. E pode acarretar também ali no ganho de peso, né? E também a gente não vai ter aqueles alimentos ali tão bem preparados, porque a gente vai estar sonolento e a gente acaba pegando aquilo que já está pronto, né? Então aquele biscoito recheado, aquele bolo, né? Então a gente já tem que dormir com a barriguinha cheia para não acordar de madrugada com fome, né? E querendo atacar a geladeira. Uma boa notícia, temos aqueles alimentos que são os aliados ao sono. Você já deve ter ouvido falar que o maracujá, por exemplo, dá aquela moleza. Super verdade da nutrição, né? Então a gente bater um suquinho de maracujá, fazer um chá da casca do maracujá, né? Pra gente não perder nada. E uma dica bem legal também é a gente fazer o suchá, né? Que é a mistura da fruta com o chá. A gente pode pegar a fruta do maracujá e bater com chá de camomila, um chá de erva doce, que também já é bem docinho. A gente vai quebrar o azedinho do maracujá e ainda não vai utilizar nem o açúcar e o adoçante aí. E claro, tem também aqueles alimentos que são considerados os vilões. Quando a gente fala de reeducação alimentar, obviamente todos os alimentos aí industrializados e os embutidos. Eles são ricos em nitratos, nitritos, gorduras trans, gorduras saturadas que acabam levando aí a um estágio de alerta, né? Então a gente acaba prejudicando muito aí a qualidade do sono. Agora é só seguir as dicas e, claro, procurar um médico caso a situação não melhore. Se a alimentação, a mudança da rotina como um todo, a atividade física, controle do estresse, não conseguir achar a solução, procure um médico ou um psicólogo aí que vai sim auxiliar nesse processo. Dormir bem é fundamental, né? E a gente fica por aqui logo mais às 7h20 da noite. Temos um novo encontro no TN2. Excelente tarde para você e até daqui a pouco, viu? Tchau, tchau!